Olá, meus amigos, estamos aqui para mais uma aula no nosso curso de processo de execução e o nosso tema hoje é responsabilidade patrimonial. Nós já vimos que o devedor responde com seu patrimônio pelas obrigações, mas existem regras, existem bens que são impenhoráveis. Já ouviu falar nisso? Já ouviu falar em bem de família, por exemplo? Então é sobre isso e muito mais coisas que nós vamos falar nesta aula aqui. Então fique atento. Pegue o seu caderno, pegue o seu código e vamos para cima. Começando aí pelo conceito de responsabilidade patrimonial, então nós já sabemos que a responsabilidade é a repercussão em razão do inadimplemento que deve repercutir sobre o patrimônio do devedor. Existem ocasiões em que o inadimplente não tem responsabilidade pelo pagamento. Por exemplo, no caso de uma dívida prescrita. Neste caso, embora ele deva, o credor acabou deixando passar o prazo para exercitar o seu direito de cobrar. Então aí passa a ser uma dívida moral, deixa de ser uma dívida civil. O artigo 789 do Código de Processo Civil ele é muito claro ao estabelecer que, dá uma olhadinha aí, ó, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Como eu já disse, existem alguns bens que são inatingíveis, inalcançáveis. Bom, quando ele fala em bens presentes e futuros, é importante nós analisarmos isso aqui. Eu preciso de analisar os bens que o devedor possui no momento em que ele contraiu a dívida e aqueles que ele venha a obter com o passar do tempo. Então, o patrimônio dele responde pela dívida. Até aí está ok. Nem todos os bens do devedor são passíveis de penhora em respeito à dignidade do executado. Então, por que é que existe essa impenhorabilidade? Ou seja, por que é que existem bens que são inatingíveis? A ideia é o respeito à dignidade da pessoa do executado. Você pode gostar, você pode não gostar, você pode concordar, pode não concordar, mas é assim que funciona. Nós vamos analisar cada caso aqui e talvez você mude a sua forma de pensar se você, a princípio, não gostou muito dessa ideia. A ideia é que a impenhorabilidade ela sirva para manter essa dignidade do devedor. Então, quer dizer, aqueles bens supérfluos, aquela coisa toda, isso aí também não se aplica, não é bem assim. Eu preciso de uma casa para morar, então a minha moradia é bem de família. Só que eu moro numa mansão. Olha, eu moro numa mansão. Será que é necessário ao ser humano ter uma mansão para morar? Você fala, é sim, professor. Bom, será que ele exagera, ele vai além do mínimo necessário? Será que essa não seria uma estratégia, um abuso por parte do devedor para blindar o seu patrimônio? Então ele junta tudo que tem e coloca num imóvel de alto valor para que ninguém possa alcançar o seu patrimônio. Então, não é bem assim. O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis. E aí você vai dando uma olhada lá. Os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Então, inalienáveis por natureza, nós já sabemos os recursos públicos, né? O ar, o mar, a luz solar, enfim, e existem aqueles que são inalienáveis por força de lei. Os bens públicos, os bens das fundações, então esses bens não podem ser penhorados. E existem aqueles bens que são inalienáveis por vontade humana. Então, por exemplo, eu faço uma doação, eu deixo um bem em testamento e estabeleço que o adquirente terá uma cláusula restritiva, a cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade, olha que coisa, né? Se eu coloquei inalienabilidade e também posso pôr incomunicabilidade, né? Então, ó, inalienabilidade não pode vender. Incomunicabilidade, este bem não vai se comunicar com o cônjuge destinatário desse bem. Né? Impenhorabilidade, não pode ser penhorado. Na verdade, faz sentido. Se a ideia é proteger aquela pessoa que recebe o bem, também
eu vou proteger de uma penhora. Imagine uma pessoa que eu sei que ela não tem condições. Aquela pessoa que, para o direito civil, ela é considerada pródiga. Sabe o pródigo? O pródigo não é aquele cara que foge de casa. Eu lembro da parábola do filho pródigo. Mas é o seguinte, o filho pródigo não é o cara que some. Quem some é o ausente, né? No caso do pródigo, é a pessoa que não tem controle com o dinheiro. Ele gasta à toa. Então eu sei que, puxa, dinheiro nenhum nesse mundo bastará para o meu filho, que ele gasta tudo. Se eu deixar 10 milhões de reais, ele vai gastar os 10 milhões de reais, vai vender a casa que mora, vai ficar na rua. Então a forma que eu tenho aqui para proteger esse meu filho, para que ele não fique na rua, eu já vou estabelecer aqui uma cláusula de incomunicabilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade num testamento. Então, quer dizer, se eu já estabeleci a inalienabilidade, porque eu quero proteger para que ele não venda, não faria sentido. Eu sei que esse cara vai ficar devendo para Deus e o mundo. Não faria sentido, então, que este bem fosse alcançado por uma penhora. Então, é nesse sentido que o legislador traz aqui para nós os bens inalienáveis, tá bom? E aí, no caso, por ato voluntário. Seguindo, nós temos os móveis, pertences, utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado. Então, geralmente, as coisas que guarnecem a residência têm valor sentimental, muito mais do que valor econômico, mas valor sentimental. Aí, mas o legislador faz uma ressalva, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Então, aquilo que é supérfluo, aquilo que é ostentação nos nossos dias atuais, pode ser penhorado. Vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo de elevado valor. Quer dizer, a ideia, mais uma vez falando aqui, na dignidade do devedor. Eu vou penhorar a roupa que a pessoa usa só para deixar a pessoa nua? Não. Agora, essa pessoa usa roupas de grife, coisas caras, cada peça custa 5, 10, 15, 20 mil reais. Quer dizer, isso não é uma coisa necessária para a subsistência. Então aí isso pode ser piorado, porque isso aí desperta o interesse até mesmo de eventuais interessados num leilão. Então tem valor econômico e há interesse também. Eu não vou penhorar uma camiseta simples que a pessoa tem, ninguém vai arrematar isso e eu vou de alguma forma prejudicar a pessoa. Fazer isso só para prejudicar, não, mesmo porque estão lembrados, né? A execução deve ser promovida pelo modo menos gravoso, um dos princípios da execução. Olha só, tudo que é renda, tá? Tudo que é renda. Vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, pecúlio, tudo que é renda, Bolsa Família, é impenhorável. Isso é destinado à subsistência da pessoa. Então, o salário não pode ser penhorado. Tudo bem. Existe aqui uma ressalva doutrinária. Didier fala que considerar que a impenhorabilidade de toda a remuneração somente perdura no mês da percepção. Quer dizer o quê? Eu recebo salário. O salário é impenhorável. Mas eu pego aquele salário e começo a guardar dinheiro e tal. Então, quer dizer, já sai um pouco da ideia da subsistência, porque esse valor já passou a ser considerado como excedente. Mas é claro que existem outras impenhorabilidades, como a caderneta de poupança. Então, quer dizer, se eu guardei numa caderneta de poupança, vai entrar numa outra regra. Vamos ver. Livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos, quer dizer, tudo aquilo que eu preciso para trabalhar. Eu trabalho como motorista de aplicativo. Se o meu carro for penhorado, eu não tenho como ganhar a minha subsistência, não é? Eu sou músico, vão penhorar meu instrumento, eu não consigo trabalhar. E aí, se eu não trabalhar, aí que eu não vou pagar a dívida mesmo, né? Vejam que tem muita coisa aqui que se equipara quando você estuda no direito de família, a questão dos bens que não se comunicam entre cônjuges, né? Então, é aquela ideia da preservação da dignidade. Isso acaba
também se refletindo aqui no processo de execução. Seguro de vida, não posso penhorar seguro de vida. Materiais necessários para obras em andamento, salvo se a obra for penhorada, né? Pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Isso nós temos previsão do bem de família, da Lei 8.009, que é a lei do bem de família. Então, para ficar bem explicado, nós temos essa proteção. Recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Então, uma entidade privada que recebe recursos públicos e que esteja devendo. Então, vem um credor e penhora esse recurso público. Isso não pode acontecer. Até mesmo, primeiro, em razão da função social daquela entidade e da verba pública que deve ser empregada para atingir aquela função social. E também num outro plano, vamos pensar assim, para se evitar a fraude, né? Então, eu poderia contrair obrigações simuladas para ter a penhora desses créditos públicos. Então, o legislador agiu muito bem aqui com essa impenhorabilidade. Nós temos também, olha o que eu mencionei há pouco, a questão da caderneta de poupança. Então, até o limite de 40 salários mínimos eu tenho penhorabilidade. Às vezes você tem um pouco de dinheiro, está devendo, você botou na poupança, sua caderneta de poupança foi alvo de penhora, você pede ao juiz a liberação dessa penhora, dizendo, olha, diz a lei que a caderneta de poupança é impenhorável. Portanto, essa penhora não pode subsistir, não pode ser mantida. Em 2021, o STJ ampliou essa proteção para fundos de investimento, desde que estejam também nesse limite dos 40 salários mínimos. Se o executado possuir mais de uma caderneta de poupança, será considerada a soma, né, de todas, e aí respeitado aquele limite de 40 salários mínimos, o que exceder pode ser penhorado. E também deve ser considerado o quê? Vamos considerar se a quantia depositada antes do momento da constituição da obrigação inadimplida. Porque eu estou guardando dinheiro depois que eu estou devendo, então aí de certa forma eu estou agindo de forma fraudulenta, né? Eu quero prejudicar o meu credor. Recursos públicos do fundo partidário recebido por partido político. Bom, nós sabemos que os partidos políticos recebem uma baita grana de fundo partidário, né? E aí também na mesma linha lá, falou em recurso público, não dá para pensar em penhora, porque assim você teria a mudança da destinação, ou seja, da finalidade daquele recurso público. Os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob regime de incorporação imobiliária vinculados à execução da obra. Nesse caso também não podemos ter a penhora. O legislador ele proíbe, ele quer preservar esse regime de incorporação, porque senão você, de certa forma, compromete todo o grupo da incorporação. Não é? E aí a obra não avança e nós temos aqueles problemas conhecidos aí de tantos prédios no passado que nós vimos aí ficando os esqueletos e a obra não finalizava. Então esse recurso que é arrecadado pelo empreendedor durante as obras, né, a construção de unidades imobiliárias, ele não pode ser penhorado. Isso também vem daquele regime de afetação também, que é uma proteção especial para os adquirentes, então não faria sentido não termos essa extensão da proteção aqui. O artigo 833, no seu parágrafo 1º, ele traz algo que parece que é óbvio, mas no direito nada é óbvio, nós precisamos ter isso escrito em lei, senão vem um engraçadinho e alega isso em seu favor. Olha só, a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para a sua aquisição. Como assim? Então, imagine que eu comprei um carro, cheguei no meu amigo, eu quero comprar, você está vendendo? Eu compro, mas eu não tenho dinheiro. Mas você é meu amigo, você faz um negócio bom para mim? Então eu te dou uma entrada e vamos parcelar. Faz um contrato aí que eu assino. Pode pôr 2 testemunhas, que é título executivo. Aí ele me vende o carro,
transfere o carro para o meu nome, até porque ele é meu amigo, mas ele tem um contrato, ele tem um título, se eu não pagar, ele pode executar. E acontece isso, eu não pago. Aí ele executa, e aí ele executa e pede a penhora do carro. Eu falo, não, querido, esse bem aqui é impenhorável, porque eu faço corridas com aplicativo, eu trabalho, você não pode tirar meu sustento. Quer dizer, seria uma forma de justificar o inadimplemento. Como a cobrança, a execução, diz respeito à aquisição daquele próprio bem, essa impenhorabilidade não se aplica. Então, quer dizer, sou motorista de aplicativos, se qualquer outro credor me cobrar e quiser penhorar aquele carro, eu consigo alegar isso. Mas quem me vendeu o carro, eu não consigo colocar essa barreira, de jeito nenhum, senão seria um absurdo, né? E no caso do bem de família, Lei 8.009, então nós estamos falando de imóvel. Olha só o que diz o artigo 1º da Lei 8.009 de 1990. O imóvel residencial próprio do casal, entidade familiar, é impenhorável, não pode responder por dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus, tal. Resumindo, aí você fala, peraí, mas tá falando imóvel residencial próprio do casal, da entidade familiar, e se eu sou solteiro? Ué, não é casal? Não tem entidade familiar nenhuma, moro sozinho. A lei protege da mesma forma, tá? Pode ficar tranquilo. Então, isso está na súmula 364 do STJ, que ele fala que o conceito da impenhorabilidade do bem de família também se aplica, ou seja, abrange também pessoas solteiras, tá? Então, ou viúvas ou separadas, seria um absurdo, né? Senão a pessoa fala, eu tenho que casar para poder ter a proteção, ou eu tenho que constituir aqui uma união estável para ter a proteção do bem de família, que não faz sentido. O parágrafo único fala que a impenhorabilidade se estende também aos equipamentos, plantações, benfeitorias, tudo aquilo que estiver guarnecendo a casa. E se o casal tem mais de um imóvel, como é que fica? Eu tenho mais de um. Apenas um deles eu posso alegar impenhorabilidade. E neste caso, eu vou alegar impenhorabilidade no que tem valor menor. Eu vou dizer que o impenhorável é o de valor maior, né? O artigo 2º ele fala que excluem-se da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. Então, aquilo que foge da necessidade primária, né? Obra de arte, que é algo para a pessoa apreciar, que tem valor econômico. Adornos suntuosos, então aquilo muito sofisticado, que eu coloco na minha casa para enfeitar, para decorar. Isso aí, mas guarnece a residência. Guarnece, mas isso aí não tem nada a ver com a minha dignidade, tá? Então pode ser pior. Eu me lembro de um episódio que saiu num jornal jurídico, na Tribuna do Direito, né? Tribuna do Direito, eu sempre gostava de ler, tinha uma coluna lá que falava de algumas situações, né, interessantes, e quando o oficial de justiça faz uma penhora de um bem, seja um bem imóvel, ele precisa descrever o bem que ele está penhorando. E o oficial chegou numa residência e ele viu um crucifixo. Né? Parece piada, gente, mas não é. Ele viu aquele crucifixo e ele descreve a penhora. Então, procedo à penhora de um crucifixo. Eu nunca me esqueci dessas palavras. Estilo country colonial de marca INRI. Pois é, foi isso que fez um oficial de justiça certa vez. Não é piada, não. Você que está estudando aí e tal, prestar concurso, OAB, o artigo 3º da Lei 8.009, esse aqui costuma cair. E esse aqui você precisa saber. Por quê? Porque aqui ele vem trazer a exceção. Quando é que a impenhorabilidade não se aplica? E isso você precisa saber de cabeça. Isso aqui não é decorar, é saber, é entender. São coisas meio que óbvias, mas eu preciso saber que existem. Então, fico sabendo lendo a lei, tá? Então, depois você pega e faça uma leitura da Lei 8.009. Os incisos estão aqui. A lei é curtinha, mas esse artigo aqui, 1º, 2º, 3º, precisa de ler.
Tá? Então, o que é que não está nessa regra da impenhorabilidade? Créditos de trabalhadores, então aquele trabalhador doméstico. Doméstico não é. Às vezes a pessoa fala, o doméstico é quem faz limpeza. Não, doméstico é quem trabalha na casa da família. Tá? Então, o médico, que é funcionário da família, que trabalha na casa. O motorista, a cozinheira, a enfermeira que cuida de algum paciente daquela casa, a cuidadora, são funcionários domésticos, trabalhadores que trabalham na casa. Esses daí podem pedir a penhora do imóvel. Então, contra esses credores, o devedor não pode alegar bem de família. Tá? Então, inciso 1 do artigo 3º da Lei 8.009. Titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção, aquisição do imóvel. Mas isso aqui é... Eu falo que se não existisse isso aqui, eu resolveria todos os problemas habitacionais, né? Então basta a pessoa comprar e não pagar. E o dia que o credor bater a porta do judiciário, eu alego impenhorabilidade. Bem de família você não pode tirar. É claro, o crédito decorrente do financiamento para aquisição daquele imóvel, eu não posso alegar impenhorabilidade, eu não posso alegar bem de família. É mais ou menos igual o outro exemplo que eu dei lá do artigo 833. Pensão alimentícia, também. Pensão alimentícia não dá para alegar bem de família, tá? Porque diz respeito também à dignidade e à subsistência de outra pessoa. E aí nós temos, o rol segue até o inciso 7, tá? Então nós temos cobrança de IPTU. Então, se eu não pago IPTU, eu alego que é bem de família. Não interessa, a prefeitura pode pedir a penhora do meu imóvel. Execução de hipoteca que eu dei em garantia, não tem bem de família. Ah, mas o bem de família é um direito social e tal. Pois é. Existem correntes que entendem, olha, por ser um direito social, ele é um direito indisponível, portanto a pessoa não pode abrir mão. Imagina o fiador. Vocês já viram alguma imobiliária que fala assim, nós queremos fiador com 2 imóveis? Por que isso? Porque existem algumas decisões que entendem que a pessoa não pode abrir mão do bem de família, que é um direito social, portanto, ele é inegociável, indisponível. Então, que essa cláusula que a pessoa abre mão do bem de família, ela seria nula. Tá? Mas a regra é essa, vamos seguir a lei, tudo bem? E aí temos também a hipótese de o bem que foi adquirido com produto de crime. Então também não dá para alegar impenhorabilidade. Ou obrigação da fiança, acabei de comentar aqui, fiança locatícia. Tá? É isso aí, pessoal. Seguindo um pouquinho mais, existe também a responsabilidade patrimonial de terceiros. Então, por ato de terceiros, nós temos a responsabilidade patrimonial. O artigo 790 ele vai falar que são sujeitos à execução os bens do sucessor, então aquele que sucede a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação repersecutória. Você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Eu não sei mais o que é isso. Bom, sucessor a título singular já difere do sucessor a título universal. Sucessor a título universal é o herdeiro na sucessão causa-mortes. Sucessor a título singular pode ser o adquirente, pode ser também um herdeiro decorrente de um testamento. Eu deixo um bem, o famoso legado. Deixei aquele bem específico para alguém através de um testamento. Esse é um sucessor a título singular. Então, neste caso, eu recebi um imóvel a título de testamento, um legado, e esse imóvel tem lá alguma obrigação rei persecutória, ou seja, rei, que vem de res, de coisa, persecutória, do jus persequendi, o direito de reaver a coisa, enfim, contra quem de qualquer forma a detiver. Então, neste caso, qualquer ação que venha repercutir sobre a coisa pode, de certa forma, responder este bem. Tá? Então, esse sucessor responde com esse bem. Muito bem. Seguindo aqui,
nós temos ainda nessa linha da responsabilidade patrimonial de terceiros, no caso do sócio, e aí vai depender muito do regime, né, da sociedade, se é uma sociedade de responsabilidade limitada ou ilimitada, né? Limitada também nós devemos analisar a questão do capital social, se foi integralizado, né, o patrimônio, enfim, isso aí é uma matéria mais de direito empresarial, que vocês devem ter estudado, mas saibam que o sócio pode responder quando não integralizou, por exemplo, o seu capital social. E aí nós sabemos que a responsabilidade entre os sócios é solidária, inclusive, né? No caso de desconsideração da personalidade jurídica, nós temos lá prevista no artigo 50, quando há abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, enfim, neste caso, o sócio vai responder com seu patrimônio pelos atos da sociedade. Nós sabemos que para que haja a desconsideração, é imprescindível que seja instaurado um incidente de desconsideração da personalidade, porque ali o sócio tem a oportunidade de se defender, enfim, e tentar provar que não houve fraude, que não houve desvio de finalidade, para evitar essa desconsideração. Nós temos também do devedor, do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus próprios bens ou de sua ameação respondem pela dívida. Quando eu tenho uma dívida contraída exclusivamente, nós sabemos que o Código Civil, quando fala naquilo que se comunica ou não, e especialmente em relação às obrigações, se aquela dívida beneficia o casal, eu tenho uma solidariedade imposta por lei. Então aí aquele cônjuge que não participou da obrigação, de certa forma, esse bem acaba respondendo. Se foi algo contraído em benefício apenas daquele cônjuge devedor que não se aproveitou ao outro, então nós devemos respeitar a meação. Se tem uma penhora, cabe embargos de terceiro, enfim, para se preservar a meação daquele cônjuge que não é executado, que não é devedor. Bens alienados ou gravados com ônus real em fraude e execução. Então, no caso de fraude que nós comentamos na última aula, também eu tenho aqui a responsabilidade, vai incidir a penhora sobre este bem. Nós fizemos aquela análise, está aí na tela, aquela distinção entre a fraude e execução, fraude contra credores. Tá? Então veja aí no 792.1, ele vai dizer que é considerada fraude e execução quando sobre o bem pender ação fundada em direito real com pretensão persecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público. Quando tiver sido averbada, estiver a pendência de processo de execução. Então, se tem processo de execução, fraude de execução, e eu peço para o próprio juiz da execução. Quando averbado no registro de bem, hipoteca judiciária, ou de outro ato, constrição judicial, originário do processo onde foi arguída a fraude. Porque quando a gente fala em averbado na matrícula, isso serve para cumprir um dos princípios do direito registral, que é o princípio da publicidade. Uma vez averbado, tornou-se público, portanto, aquela hipoteca judiciária, aquela constrição, tudo isso se torna público e tem eficácia erga omnes, não fica mais entre as partes, mas aquilo é aplicável a todos. Quando ao tempo da alienação da oneração tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Olha só, nesse caso a insolvência declarada pelo juiz da execução, quando o devedor deixar de nomear bens à penhora ou não forem localizados bens do devedor pelo oficial de justiça. É triste, né? Porque se o devedor não tem bens passíveis de penhora, então é possível que se peça a insolvência civil, que é equiparada à falência dos empresários. Tá? Então, no caso da pessoa física, nós temos a insolvência civil, que seria a falência da pessoa física de forma mais grosseira. Bom, meus queridos, eu espero que essa aula tenha sido proveitosa, que vocês tenham aprendido bastante, estudado. Aqui nós lançamos premissas para que você possa buscar, mergulhar aí neste oceano do processo de execução. Espero revê-los na próxima aula. Um grande abraço e até lá.